Olá, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao Literatura Falada que chega ao vídeo de número 199. Pois é, semana que vem teremos 200 vídeos aqui no Literatura Falada e é claro que nós vamos ter um vídeo especial para celebrar aí esse momento, esses 200 vídeos. Toda semana, ininterruptamente, tivemos aí um vídeo explorando algum tema da nossa tão amada literatura. Pois é, por hora hoje eu trago aqui algumas considerações sobre um romance da África, um romance da Nigéria, chamado Hibisco Roxo, da escritora Chimamanda Ngozi Adichie. Esse, aliás, é um dos ganhos do Literatura Falada, esse aí nos últimos meses, que foi incorporar a literatura estrangeira e as nossas reflexões. Pois é, como eu sempre disse, não se trata de uma análise, mas de algumas considerações sobre esse romance que é o primeiro da Chimamanda, foi publicado no ano de 2003 nos Estados Unidos e foi publicado no Brasil em 2011 pela Companhia das Letras. O Hibisco Roxo, ele foi escrito por essa jovem, né, uma mulher nascida em 1977, né, hoje ela tem 47 anos, então quando ela escreveu esse romance ela era bem jovem, e a Chimamanda Adichie, ela nasceu na Nigéria, ela nasceu numa cidade chamada Enugu, e ela era filha de pais de origem Igbo. Eu peço já mil perdões pela pronúncia, são nomes bastante diferentes das línguas que eu estou acostumada a lidar, então eu vou me arriscar aí na pronúncia, peço já desculpas por eventuais deslizes. Pois é, lembrando, aliás, que a Nigéria, que é um país que fica na região ocidental do continente africano, é chamado de o gigante da África, um país grande e que possui mais de 200 milhões de habitantes, e segundo os estudiosos, esses habitantes estão divididos em torno de 250 grupos étnicos, né? Eu trouxe, aliás, umas curiosidades sobre isso. Os 4 maiores grupos étnicos que compõem a Nigéria são os Hausa, os Fulani, cuja maioria encontra-se situada no norte e é composta basicamente por muçulmanos, os iorubás, que predominam no sudoeste e seguem a religião iorubá, cristã e muçulmana, e os igbos, que são essa etnia da qual provém a Chimamanda e a família dela, que se localiza no sudeste da Nigéria e tem o cristianismo como religião majoritária. Então a gente vê que é um país bastante extenso, né, o gigante da África, um país bastante extenso, com uma população de mais de 200 milhões de habitantes, com muitos grupos étnicos, sendo que a família da escritora, da Chimamanda Adichie, vem de um dos grupos, um dos maiores grupos, que predominantemente fica no sudeste da Nigéria e que é de predomínio cristão. Pois é, a Chimamanda deixou a Nigéria aos 19 anos de idade. Ela saiu da Nigéria em direção aos Estados Unidos para estudar comunicação e ciências políticas na Universidade de Drexel, na Filadélfia. Ela mora nos Estados Unidos até hoje, ela se casou com um médico nigeriano que exerce a profissão nos Estados Unidos, é lá que ela mora, e depois que ela se formou na Filadélfia, ela continuou estudando, ela é mestre em escrita criativa pela Universidade Johns Hopkins e é mestre em artes e estudos africanos pela Universidade de Yale e doutora em humanidades pela Johns Hopkins University. Pois é, mas vamos aí falar sobre o livro que me levou a falar da Chimamanda para vocês, o Hibisco Roxo. Do que trata Hibisco Roxo?
É a história que se passa na cidade de Enugu, ou Enugu, que é a cidade de onde vem a Chimamanda Adichie e a família dela. Então, a história se passa nessa cidade e a história é narrada e protagonizada por uma jovem chamada Kambili, uma menina de 15 anos que vive com os seus pais, Eugênie e Beatrice, que no romance ela vai se referir sempre como Papa e Mama, e ela vive também com um irmão de 17 anos, cujo apelido é Jaja. A Kambili e o irmão, eles crescem na Nigéria pós-independência, né? A independência da Nigéria foi no dia 1º de outubro de 1960. E é um país que sofre aí com a política econômica, com todos os problemas de um país em desenvolvimento, desigualdade, corrupção, problemas básicos como educação, saneamento, etc. E também a violência dos golpes de Estado. O romance e a sua história deixam ver as marcas de uma herança colonial. Na verdade, sim, como qualquer obra de arte ou qualquer texto literário rico, denso, ele possibilita várias possibilidades interpretativas, várias possibilidades de abordagem, né? Essa é uma questão que é muito marcante no romance, essa questão das marcas da colonização branca nesse país da África. Então eu vou basicamente falar sobre isso, muito embora o romance extrapole essa questão e possa ser abordado por inúmeras outras perspectivas. Essa é uma que chama bastante a minha atenção, por isso que eu vou me deter mais nela. Bom, voltemos à história. Eugênie é o pai da narradora, da Kambili. Eugênie e a irmã dele, a Ifeoma, são os dois filhos de Papa Nuku, que é um homem, um senhor ligado às crenças da cultura Igbo. Veja que, mesmo ele não tendo aderido à religião católica, o pai do Eugênie e da Ifeoma, o avô da Kambili e do Jaja, mesmo ele não tendo aderido ao cristianismo, a cultura branca trazida por meio da colonização, ele permitiu que os filhos Eugênie e Ifeoma tivessem contato com a educação ocidental, com os missionários que frequentavam as aldeias, ensinando, dentre outras coisas, o catolicismo. Desse modo, o avô da narradora não é um homem cristão, mas tanto o pai dela quanto a sua tia foram educados através do protetorado britânico. É claro que cada um deles, Eugênie e Ifeoma, reagirá de uma maneira específica com relação ao conteúdo de fora que é trazido até eles. Para Eugênie, o resultado será a enorme dificuldade de conviver com as tradições da região onde ele nasceu, de conciliar, de encontrar um equilíbrio entre o outro, o de fora, e suas raízes ancestrais. Eugênie é um personagem contraditório e acaba submetendo a sua família, de uma maneira inclusive violenta e às vezes até chocante para o leitor, a essa contradição que ele vive. No momento em que se passa a história, a Nigéria está vivendo um golpe de Estado. O Eugênio, pai da narradora, ele é o proprietário do único jornal independente do país, ele é dono de muitas fábricas, ele se tornou um homem rico, estudou na Inglaterra por muitos anos, e ele tem uma imagem de sucesso que faz com que ele seja considerado um modelo de generosidade para a sua comunidade e um modelo de coragem política, né, por não ceder aí às questões
políticas mais banais e mais sedutoras de poder que ele pudesse ter se deixado seduzir. O Eugênio, ele é um homem influente na cidade, né? Então ele é proprietário do jornal Standard, ele fazia doações para a comunidade e ele inclusive é dito que ganhou um prêmio de direitos humanos da Anistia Internacional e é sempre elogiado e usado como exemplo nos sermões da igreja. Então tem até uma passagem que o padre Benedict da sua paróquia o elogia publicamente, né? Esse homem aí bem sucedido, esse homem dono de um jornal livre, que não cede às seduções do poder, que é benevolente para a sua comunidade, que é um exemplo de comportamento, né? Então eu vou até ler uma passagem para vocês. Vejam o irmão Eugênio, ele poderia ter escolhido ser como outros homens grandes deste país. Poderia ter decidido ficar em casa e não fazer nada depois do golpe, para não correr o risco de ver seus negócios ameaçados pelo governo. Mas não, ele usou o Standard para falar a verdade, apesar de o jornal ter perdido anunciantes por causa disso. O irmão Eugênio se manifestou em nome da liberdade. Quantos aqui defenderam a liberdade? Quantos refletiram a entrada triunfal? Mas esse mesmo sujeito que é religioso, que é um exemplo, que é altruísta com relação à sua comunidade, que é corajoso politicamente, ele é um católico fanático e que impõe uma disciplina assim extremamente rígida, terrível mesmo, para sua família. Ele pune a esposa, os filhos com castigos físicos cruéis quando acredita que eles se desviaram das crenças que ele adquiriu e que julga serem melhores ou de alguma maneira superiores ao seu povo. Ele rejeita o pai dele, que não aderiu às crenças cristãs, aos costumes europeus, e dentro da semântica do romance, o processo de colonização induz os habitantes locais a verem suas tradições e mitos como algo que merece ser combatido por meio da religião cristã. Eugênio vê a sua própria cultura como algo maléfico. A reclusão de Cambire e do seu irmão Jaja, em meio a essa ideia toda que é imposta a eles, de que eles têm que andar nessa linha mais afeita aos costumes e às crenças europeias, essa reclusão que ele impõe aos filhos e à esposa começa a se dissipar quando eles passam a frequentar o apartamento da tia Ifeoma. Ela estudou junto com o irmão, mas a maneira como ela lidou com essa colonização, com as ideias trazidas de fora, é muito diferente. Professora universitária, ela ensina aos sobrinhos a não terem medo de expressarem as suas opiniões, inclusive aquelas que destoam e que podem da opinião paterna, aquelas que o pai usa para oprimi-las, né? E principalmente de não terem receio com relação às tradições e à cultura do país. É muito interessante a maneira como a tia integra e transita entre a cultura do colonizador e a cultura do seu país, integrando elementos aí díspares, quando não contraditórios, mas que ganham sentido naquele contexto. E não tem como a gente deixar de se identificar um pouco, porque é algo semelhante ao que acaba acontecendo no Brasil. Então, no Brasil a gente tem as crenças todas trazidas da Europa pelo colonizador português, ao mesmo tempo que nós temos as crenças que chegaram aqui junto com os negros escravizados e aquelas que já eram daqui. Então a gente transita em meio a vários contextos religiosos, culturais, que passam a ser muito, fazer sentido para a gente, a ser muito comum que nos deparemos, né? O que não necessariamente ocorre em outros lugares, né? Em países onde a questão religiosa surge mais estrita. Então é muito interessante a maneira como essa tia transita por entre diferentes referenciais culturais, sem se deixar oprimir por determinada crença ou determinada ideia.
Veja que os personagens, eles são como os hibiscos são muito citados no romance, inclusive jardins, a vegetação é sempre muito citada no romance, como se elas espelhassem, em certo sentido, o próprio estado emocional dos personagens. Então, esses personagens, principalmente a Cambile, que é a narradora, eles são feitos hibiscos, que vão florescendo lentamente. É citado aí o hibisco roxo é um hibisco tido como raro, raríssimo, né? E ela tem um na casa dela, então assim como o hibisco roxo, o florescer de Cambile em meio ao drama político, social, familiar, a opressão dogmática em sua família, é o que a gente vai assistir nesse romance delicado, curioso e bastante denso. Gostei muito de ler, sugiro a leitura, é bem interessante. E se você gostou, deixa o seu like, não esquece de se inscrever no canal, repassar o conteúdo para quem você acha que possa se interessar pelo tema. E até o nosso próximo encontro.